Pessoal, vamos dar continuidade aqui, né, da aula sobre aplicações das leis de Newton. Um caso interessante de força de atrito é a resistência de um fluido, né? Quando você, né, coloca algum objeto na presença de um gás ou de um fluido, né, se ele realizar algum movimento, né, ele vai sofrer a resistência, né, desse fluido. Por exemplo, quando você está caminhando no carro e você bota a mão fora do carro, você sente, né, aquela resistência do ar, né? Então, em geral, essa força de resistência, né, ela é proporcional à velocidade, o módulo dela, né? Então, no caso mais simples, para baixa velocidade, a força seria igual a kV, isso aqui em módulo. Ou seja, em termos da força vetorial, como ela é sempre contrária, ela seria menos kV, né, para baixas velocidades. Agora, se você tem altas velocidades, então o modo dessa força passaria a ser igual, por exemplo, a dV², onde D é uma constante que depende, né, da área, por exemplo. Quanto maior a área, mais resistência vai ter. A área que eu falo é a área que está na direção perpendicular, área perpendicular à velocidade, né? Então você vai avançando, por exemplo, for um carro, por isso que a aerodinâmica do carro influencia muito, né? Então esses fatores dependem muito da superfície, né, da área transversal, né? E nesse caso aqui, a força, como é sempre contra a velocidade, vai ser então assim, menos K, menos D, V e a velocidade V. V é o modo da velocidade, né? No caso aqui, se for no caso 3 dimensões, Vx ao quadrado, mais Vy ao quadrado, mais Vz ao quadrado, que é sempre positivo. No caso geral, né, a força seria assim, né? A força F, caso geral, teria um termo menos kV e um termo que é menos dVv, né? Esse aqui seria o caso geral, que serve tanto para baixas velocidades como para altas velocidades, né? Então aqui nós temos três casos. Então, baixas velocidades, V pequeno, né? E aqui para V grande. E aqui para V qualquer V, né? Qualquer valor de V, né? Isso aqui seria o caso mais geral. Então, estudar o caso mais geral, né, envolve equações, né, que às vezes são complicadas de resolver. Então, o que a gente pode fazer, no caso, para estudar essa resistência do fluido, seria, por exemplo, como seria, né, o comportamento do lançamento de um projétil, né? Então, vamos ver aqui, no caso, o lançamento de um projétil, o que acontece com o lançamento de um projétil. Então, vamos supor que eu tenho aqui, né, nosso eixo Y e o eixo X, e eu lance, né, um objeto com velocidade inicial V0, né? Então vamos usar a primeira equação das resistências, né, que é a primeira equação, que é o F igual a menos KV, né, para ver como é que fica nossas equações, né? Então a gente tem o seguinte, a somatória das forças, massa vezes aceleração, dv dt, tem que ser igual, aí aqui nós temos a gravidade, né, G, aqui tem que ser massa vezes a gravidade, né, menos a força que está atuando lá, que é menos kV, né? Essa aí seria então a equação, segundo a lei de Newton, aplicada para esse tipo de movimento, né? Bom, então em termos de componente ficaria assim, né? Então, eu sei que G, né, a gente sabe que G é igual a menos GJ, né? Onde G é 9,8 metros por segundo quadrado, né, aproximadamente. Então eu ficaria com a seguinte equação: na direção x, m dvx dt seria igual, aí não tem componente, né, da gravidade na direção x, então isso seria menos kvx, né? Então vamos chamar essa equação de 1.
E na direção y, m dvy dt igual a menos mg, né, menos kvy. Essa é a equação 2, né? Bom, então vamos resolver a equação 1 e a equação 2, né? Só que a gente tem que lembrar o seguinte: a função que, observação aqui, talvez tem uma função que você deriva e ela volta, é proporcional ela mesma a essa função aqui, que é exponencial, né? E elevado a menos alfa t, isso aqui é igual a alfa elevado a alfa t. Então a derivada de uma função que é proporcional a ela mesma é elevado a alfa t. Então vamos resolver a equação supondo Vx como sendo uma constante, né, que eu chamo de C1, elevado a alfa t. Então na equação 1, então isso implica o seguinte: na equação 1 você vai ficar aqui m, né, vou derivar isso aqui em relação ao tempo usando essa relação aqui, ó. Então isso aqui vai ficar m alfa elevado a alfa t. Isso aqui tem que ser igual a menos k, tem a constante C1, né? E aí menos k vezes a velocidade que eu supus que é C1 elevado a alfa t. Você vê agora que o fatório então é elevado a menos alfa t, elevado a alfa t, né? E a constante C1, que tem que ser diferente de zero, senão esse termo C1 for zero, a velocidade dá zero, porque a gente não quer isso, né? Então você teria m alfa igual a menos k, né? Então alfa igual a menos k sobre m. Daí você tira então que Vx é igual C1 elevado a menos k sobre mt. Ok? Agora eu sei o seguinte: para t igual a zero, a velocidade Vx é igual à velocidade inicial, né? V0x. Então você fica V0x, eu faço t igual a zero, vai ser igual a C1, né? Que é exponencial de 0 é 1. Então nós temos então nossa velocidade Vx, né? V0x elevado a menos k sobre mt, né? Você vê que o k tem unidade, né? K tem unidade de massa por segundo, né? Exatamente. A massa, por exemplo, se a massa for em quilograma, então a unidade de K é quilograma por segundo, né? Agora vamos para a equação 2, que é de Y. Eu vou supor também o mesmo tipo de solução, né? Só que agora, como eu tenho as constantes, né, mg, e eu sei que a derivada de uma constante é zero, então vou supor o Vy na seguinte forma: uma constante que eu vou chamar de B1 mais B2 é elevado a beta t, né? Então vamos ver quanto é que vale B1, B2 e beta, né? Então substituindo na equação e derivando, quanto é que vale dvy dt? Derivado a uma constante é zero, então isso aqui vai ficar beta B2 é elevado a beta t. Então vamos substituir na equação, né? Então isso aqui fica m beta B2 elevado a beta t. Isso aqui tem que ser igual a menos mg menos k e o Vy que eu supus dessa forma aqui. Então olhando para a equação 2, isso aqui menos kVy, né? Menos k B1 mais B2 elevado a beta t. Então daí a gente vai obter o seguinte, né? Ó, a parte que é, então vamos pegar aqui m beta B2 é beta t, vamos abrir aqui, dá menos mg menos k B1
menos K B2 E elevado a beta T. Né? Como isso aqui tem que ser válido para qualquer tempo, então a parte, né, M beta B2 tem que ser igual a menos K B2. Aí a gente tira então que o nosso beta vai ser menos K sobre M, que é o mesmo valor que a gente obteve para a velocidade x, o alfa, né? Bom, e a outra parte é que 0 tem que ser igual a menos mg menos kb1. Então daí a gente tira que b1 tem que ser igual a menos mg sobre k. Aí então nossa velocidade vy vai ser b1 é menos mg sobre k, né? O B2 ó, ficou desconhecido, né? Mais B2 é elevado menos K sobre MT. Agora, para T igual a zero, que é a velocidade inicial, a velocidade VY é o V0Y, que é a velocidade de lançamento, né? Então nós temos que V0Y igual a mg sobre K mais B2, né? Então, se dá então que o nosso B2 tem que ser igual a V0Y mais mg sobre K. Daí nós obtemos então que o VY é menos mg sobre K mais V0Y mais mg dividido por K é elevado a menos K sobre MT. Né? Beleza? Você vê que quando T for igual a zero, é exatamente isso aí. E é interessante, se não houver o solo, por exemplo, não houvesse o solo, à medida que esse T for crescendo, né, se T fosse para o infinito, né, você ia para uma velocidade, não? Esse termo de todo ia para zero e ia sobrar somente esse termo aqui, né? Isso aqui é exatamente, essa velocidade quando o T vai para o infinito, essa é exatamente quando você se livra da força, né? Você observar aqui, né? Quando esse termo aqui for zero, aí você não tem mais força na direção Y, né? E aí a partícula fica, né, com movimento retilíneo, né, com velocidade constante. Mas só para quando o T vai para o infinito, né? Ou seja, fisicamente não vai acontecer isso aí. Ok? Bom, agora então nós temos então as duas equações, né? Que é esse VY e o Vx, que é igual, a gente obteve aqui, né? V0x é elevado a menos K sobre MT. Né? Bom, agora eu quero achar como é que ficaria a posição em qualquer instante de tempo dessa partícula. Então tenho que usar de novo a equação. Então vou resolver as seguintes equações, que é essa daqui, que é dx dt tem que ser igual a velocidade Vx, que é igual a V0x elevado a menos K sobre MT. E dy dt, que é o V0y, isso aqui seria igual a menos mg dividido por K, mais V0y, mais mg sobre K, elevado a menos K sobre MT. Hã? Bom, daí a gente tem o seguinte, ó. Então essas equações que eu chamo de equação de 3, isso aqui é a equação 4. Né? Então a gente vai usar o mesmo procedimento, né? Então eu vou supor que, como tem a exponencial aqui, eu vou supor agora que o x, né, seria então, como a derivada de uma constante é zero, então eu vou chamar aqui uma constante chamada de A1, né?
E vou chamar então outra constante de A2 de E elevado menos K sobre MT, certo? Então vamos tentar achar A1 e A2 comparando com a equação 3, né? Então quando eu derivar isso aqui, dx dt, isso aqui simplesmente fica menos K sobre M A2 é elevado a menos K sobre MT. Lembrando que a derivada exponencial cai a constante, né? Aí daí eu tenho que menos K sobre, comparando com a velocidade, isso aqui é V0x, né? Então isso aqui tem que ser igual a V0x elevado a menos K sobre MT. Então a gente conclui, né, que meu A2 menos K sobre M A2 tem que ser igual a V0x, né? Daí você tira que A2 tem que ser igual menos M sobre K V0x, e aí nosso x passa a ser A1 menos M sobre K V0x elevado a menos K sobre MT. Bom, agora eu quero o seguinte, para x igual a zero, né? Para t igual a zero, o meu x é igual a zero, né? Eu quero que ele saiba fazer o lançamento do projeto na origem. Então você tem zero, tem que ser igual a 1 menos m sobre k V0x. Então daí eu tiro o valor de A1. A1 vai ser igual a m sobre k V0x. Então nosso x, né, vai depender do tempo da seguinte forma: é m sobre k V0x multiplica 1 menos E elevado a menos K sobre MT, né? Essa seria a dependência do x contra o tempo, né? Agora vamos então encontrar a solução da equação 4, que é a de y, né? Então eu vou supor para o y, né, como o y tem um termo que é constante, né? Tem um termo aqui que é constante, além do termo da exponencial. Então eu tenho que supor uma solução que dependa, né, linearmente com o tempo, né? Então vai ser também uma constante, eu vou chamar agora a constante, sei lá, C1, B1, né? Então B1 mais B2T mais um B3 é elevado a menos K sobre MT. Então vamos supor dessa forma aqui, né? Então, quanto é que vai ser dy dt? Derivada de uma constante é zero, derivada de BT, B2, né? B2, aí aqui eu derivar aqui vai ficar menos K sobre M B3 é elevado a menos K sobre MT. Isso aqui tem que ser dado pela equação 4. Menos MG sobre K mais V0Y mais MG sobre K é elevado a menos K sobre MT, né? Vamos lá, voltar lá, exatamente, né? Equação 4, velocidade, né? Então, nós já vamos obter o seguinte: a constante B2, né, tem que ser igual a menos mg sobre k, e menos k sobre m B3 tem que ser igual a V0y mais mg sobre k, né? Daí nós tiramos B3, né? B3 vai ser menos m sobre k V0y mais mg sobre k. Então daí, né, o y vai ser B1,
O B2 eu tenho que é menos mg sobre k, t. E B3 que é menos m sobre k, V0y mais mg sobre k é elevado a menos k sobre mt. Né? Que B1. Agora, para t igual a zero, eu quero que y seja zero. Né? Daí você tem 0 é igual a B1 menos m sobre k V0y mais mg sobre k, né? Então nosso B1 é m sobre k V0y mais mg sobre k. Olha que coisa interessante. Quanto é que vai dar o y então? Vai dar m sobre k V0y mais mg sobre k menos mg sobre k t menos m sobre k V0y mais mg sobre k é elevado a menos k sobre mt. Então você tem então as duas equações, né? O de x, vamos voltar para o de x para colocar as equações aqui. O de x deu mv0 mv0x sobre k 1 menos é elevado a menos k sobre mt, né? Exatamente. Bom, aí eu vou mostrar para vocês. Vou usar um exemplo de uma massa de 1 kg, né? E vou mostrar para vocês como é que fica o lançamento. Vou usar G igual a 10. Então, vamos ver o exemplo aqui para G igual a 10 metros por segundo quadrado. M igual a 1 kg. E vamos ver como é que fica o gráfico dessa função. Eu vou variar o K para a gente entender o que vai acontecer com esse exemplo aí, né? Olha aí, pessoal. Aí eu estou usando, né, como eu disse, para massa igual a 1 kg e G igual a 10. Aí eu estou colocando a velocidade inicial, tanto na direção X como na direção Y, né, tanto na direção X como na direção Y, eu estou usando a velocidade de 10 metros por segundo, né? Então, à medida que eu aumento o K, né, é que eu chamei aqui, tá chamado de A aqui, né? À medida que eu aumento o K, certo? Ele vai diminuindo o alcance, né, e a altura dele. Mas à medida que eu diminuo, né, o K, ele vai se aproximando, que é exatamente quando não tem a força de resistência do ar, né? É exatamente quando ele vai, né, até chegar aqui, é porque é maior do que, não pode ser negativo, mas está aqui, ó. Praticamente você vai, né, encostando quando a resistência do ar. E quanto maior a resistência, né, então se for um lançamento dentro de um projeto, dentro de uma água, por exemplo, a resistência é maior, então a tendência é o alcance ser bem pequeno e a altura máxima ser bem pequena, né? Tá ok? Agora, outro tipo de força, por exemplo, que é aquela força menos D, V, V, aí fica muito complicado de resolver isso aí, no caso do lançamento do projeto, né? Só dá para fazer via simulação de computador, né? Mas a gente, por exemplo, se for tratar um lançamento, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui no lançamento vertical, né? Então a gente vai, a velocidade vai ser só VYJ, né? E o módulo de V seria o valor absoluto VY. Então a nossa força F passaria a ser menos D módulo absoluto VYJ, né?
Então, se ela está subindo, a força tem que estar descendo, né? Então, por exemplo, se ela está subindo, a velocidade é positiva com relação a esse eixo, e o módulo de Vy é positivo, então ela estaria uma força contrária para baixo. Se ela estiver descendo, então a velocidade seria negativa, né? Então, aí aqui daria menos Vy é positivo, o módulo de Vy é positivo, e aí você teria uma força positiva. Então, quando ele estiver subindo, então para Vy maior que zero, o módulo de Vy é igual ao próprio Vy, e a nossa força, por exemplo, a componente Fy vai ser o seguinte, menos D, né, Vy ao quadrado. E para Vy menor que zero, o F de Y, então o módulo de Vy é menos Vy, e aí a nossa força vai ser dVy ao quadrado, né? Então quando ele está aqui, quando ele está subindo, e aqui quando ele está descendo. Então subindo, quando ele está com a velocidade assim, Vy maior que zero, a força é aqui para baixo, né? Que é igual a, em módulo é dVy ao quadrado, né? E quando ele estiver descendo, que é Vy negativo, então a força seria positiva, né? Em módulo de dV quadrado, certo? Bom, aí você, para fazer pelo menos o estudo do lançamento do projétil para cima ou para baixo, se você lançar um objeto, né, com velocidade inicial V0 para cima, ele vai atingir a altura máxima, vai voltar, né, mas você tem que usar dois tipos de equação, uma para subida e uma para descida, certo? Bom, e a velocidade terminal nesse caso aqui, por exemplo, quando ele está caindo, né, a velocidade terminal aqui seria quando essa, né, que você tem a ação da gravidade também, né, você tem, por exemplo, a ação da gravidade, aí teria também o mg, né, sempre para baixo, né, por exemplo. Aí seria a equação, por exemplo, se for subindo, então você tem massa dV dt vai ser igual a menos mg, né? E a força, quando ele está subindo, a gente viu, né? Ó, menos dVy quadrado, que é para baixo. Subindo, né? E descendo, m dVy dt igual menos mg, que é sempre para baixo, né? E agora, né, quando ele estiver descendo, a força é positiva, né? dVy quadrado, né? Ok? Bom, aí você teria que resolver essas duas equações aqui, né? Equação A, equação B, uma para subida e uma para descida, certo? Se você ver, se não tivesse o solo, né, a gente teria, por exemplo, esse termo aqui, a aceleração pode ser zero, né, na equação B, por exemplo, que seria exatamente menos mg mais d Vy ao quadrado seria igual a zero, né? Aí você teria aqui o Vy, né, estaria descendo com essa seguinte velocidade, seria menos raiz quadrada, né, de mg sobre d, certo? Isso aqui só vai acontecer, né, que seria também uma velocidade terminal, né? Bom, aí o outro caso seria o caso mais geral, né, seria mais complicado, que a força seria, né, caso geral, F é igual a menos kV menos dVv, né? Certo? Aí no caso, sob a ação da gravidade ficaria assim, né? E se fosse somente na direção x, né,
né? Então você tem que considerar também subida e descida, né? Então supor que a velocidade seja só VYJ, né? Então nossa força seria menos K VY menos D módulo de VY, tudo isso, né? Tá assim, é só um J, né? Ou seja, seria menos KVY, desculpe, seria assim, menos VY, KVY, mais D, K, ficou só um K, né? Seria K, pelo menos, ficou K, mais D, VY, na direção J, né? Então nosso F de Y seria menos KVY menos D VY no módulo, né? Módulo VY. E aí você tem que tratar o subindo ou descendo, né? Então, por exemplo, descendo, sob a ação da gravidade, M dVy dt, considerando o eixo para cima, seria menos mg, né? Aí seria, no caso, quando está descendo, né? Aí a gente já viu aqui, né, que o nosso, para V menor que zero, né, V de Y é igual a menos VY, né? Então eu seria exatamente isso aqui, seria então menos K VY mais D VY ao quadrado, né? Isso aí seria quando ele está descendo. E vai ter uma velocidade também terminal, né? Só que a velocidade terminal seria o seguinte, ó. Quando você fizer menos mg onde tem a aceleração, teria que ser igual a zero. Então você tem a equaçãozinha de segundo grau, né? Então você tem, cuja solução vai ser, como a velocidade tem que ser negativa, que eu coloquei o eixo para cima, então ela teria que ser, né? Vamos lá. São duas soluções aqui, né? Que seria KVY mais ou menos raiz de, né, K2 menos 4AC, então dá mais 4mgd, né, sobre 2D. Essa seria a velocidade terminal, né? Então a velocidade terminal, como esse termo aqui, desculpa aqui, como esse termo aqui, né, é maior do que K, então a velocidade terminal nesse caso aqui a velocidade terminal vai ser igual a K menos raiz de K2 mais 4mgd sobre 2D, que isso aqui é a velocidade negativa porque o eixo é positivo, né? Então essa daí seria, né? Então para você resolver, você pode resolver isso aqui, né? Na verdade você resolve também essa equação, mas eu não vou resolver aqui, é um pouco complicadinho para resolver, né? Vocês ainda não viram ainda cálculo integral, né? Então resolver tanto essa equação como a outra equação, né, que é o caso só, né, na equação A e B, por exemplo, que é quando só a força que não tem K, né, o K igual a zero, né, aí dá umas funções. Por exemplo, só para dizer aqui, a solução dessas duas equações aqui, da equação, por exemplo, né, da subida, por exemplo,
Você pode resolver isso. Aqui vai dar arctangente. É uma solução tipo arctangente para o y, certo? Bom, então é isso que eu queria falar para terminar essa parte de atrito. A gente continua depois outras aulas, né? Outra parte, para finalizar a parte dessa aplicação das leis de Newton. Ok?